Olá, tudo bem? Hoje começamos a nossa série sobre parábolas, o reino e a vida. São tantas parábolas, tantos ensinos preciosos que o Senhor Jesus compartilhou conosco através do registro dos evangelhos, que uma tarefa difícil para começar essa série é escolher quais parábolas iremos meditar. Sabendo que todas elas são preciosas para a nossa vida, eu gostaria de convidar você a meditar comigo numa parábola muito especial. A parábola que leva o nome de a parábola do joio e do trigo. Ela está registrada apenas no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E eu gostaria de ler esse texto com você. Acompanhe comigo a leitura que vamos fazer de Mateus 13, de 24 a 30 e depois do 36 ao 43. Diz assim a palavra de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de Deus, de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é uma parábola muito peculiar. Ela só aparece no Evangelho de Mateus e nos conta uma história muito comum nos dias daqueles ouvintes de Jesus. Uma comparação entre o joio e o trigo e um ensinamento sobre a consumação dos séculos. Nós podemos fazer algumas perguntas para esse texto para tentarmos entender o seu sentido, o propósito do Senhor Jesus Cristo em registrar esse texto para nós e como nós podemos aplicá-lo às nossas vidas. Em primeiro lugar, nós podemos perguntar: o que essa parábola de fato diz? E existem três respostas que nós podemos separar para responder essa pergunta. A primeira resposta é: ela nos diz uma história comum aos ouvintes da época. O que Jesus conta nessa parábola foi compreendido pela maioria dos seus ouvintes naquele dia. Ele nos fala de um fazendeiro bom. Bom porque ele era um homem próspero. Ele tinha servos e tinha campos para poder semear. Bom porque ele fez a sua semeadura no tempo certo e seguiu todos os protocolos para ter uma boa colheita. Essa parábola também nos diz sobre um inimigo que tinha um plano. Talvez nós podemos nos perguntar: por que um inimigo iria semear joio no meio do trigo? Isso era algo muito comum naquela época e ainda acontece nos dias de hoje, você sabia? Alguns criadores de gado, alguns fazendeiros sofrem com pessoas que colocam fogo no seu pasto. Com isso, eles prejudicam a produção de leite, o crescimento dos seus animais e recebem vantagem ao comercializar os seus próprios produtos, entre outros compradores. O que o inimigo fez aqui foi algo muito comum e parecido com isso. Ao semear joio no trigo do campo alheio,
ele garantiria que a sua própria produção seria mais lucrativa que a dos seus concorrentes. A parábola fala desse fazendeiro, a parábola fala desse inimigo com um plano, e a parábola fala que os servos também tinham uma proposta para o seu senhor, para o fazendeiro, dono daquelas terras. Arrancar o joio e separar toda aquela erva daninha do precioso trigo que eles haviam plantado. Contudo, o fazendeiro tinha uma solução melhor. A proposta dos servos não levava em consideração que, arrancando o joio, eles também poderiam arrancar o trigo e assim prejudicar todo o lucro daquele fazendeiro. A solução dada pelo fazendeiro era esperar. Esperando crescer o joio e o trigo, que quando ainda semeados e ainda pequenos não dá para ver nenhuma diferença, mas após o processo de maturação, logo se consegue identificar qual é o trigo verdadeiro e qual é a erva daninha que está prejudicando a plantação. Com isso, ele salvaria grande parte da sua produção e ainda aproveitaria o joio para ser combustível para colocar fogo e aquecer a sua família no inverno. É isso que a parábola diz. Uma história comum, uma história que fazia sentido para os ouvintes de Jesus naquela época. Outra coisa que essa parábola diz é a explicação dada por Jesus. E é uma explicação muito rápida e muito objetiva. Jesus diz que o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Na interpretação dessa parábola, Jesus diz que o campo é o mundo, que a boa semente são os filhos do reino, que o joio são os filhos do inimigo, que o inimigo que semeou o joio é Satanás, é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. É isso que a parábola diz. Ela nos diz uma história comum e ela nos dá uma explicação muito objetiva dada pelo próprio Senhor Jesus. Mas o que essa parábola também nos diz é que existe uma ênfase do conflito entre o bem e o mal. A grande ênfase de Jesus nesse texto está no fato dos servos perguntarem: de onde veio o joio? Como surgiu essa erva daninha? De onde veio esse mal que prejudica a nossa plantação? Então a ênfase da parábola de Jesus e o que ela diz é sobre um confronto, um conflito entre o bem e o mal. A segunda pergunta que nós devemos fazer a essa parábola é o que ela não diz. É muito comum, ao estudarmos textos da Bíblia, tirarmos algumas aplicações para o nosso coração que de fato não estão lá no texto que nós lemos. Nessa parábola existem também algumas coisas que Jesus não diz e nós devemos observá-las. Essa parábola não diz sobre o contexto dessa história. Na explicação de Jesus, você percebe que ele não fala muito sobre o fato do inimigo ter vindo enquanto todos dormiam. Eu sei que há várias aplicações para isso, como o fato de que quando nós dormimos espiritualmente, nós somos suscetíveis ao ataque do inimigo das nossas almas. Isso é verdade, mas essa parábola não fala sobre isso. Jesus, na sua explicação, não fala sobre o crescimento e a maturação do joio e do trigo, sobre como esse processo acontece, sobre como nós iremos identificar um e outro. Não é esse o interesse de Jesus também nessa parábola. Essa parábola não fala sobre o ajuntamento dos trigos no celeiro e do joio sendo lançado no fogo e nos explica sobre essas coisas. Jesus não dá muita ênfase na sua explicação sobre essa parte da parábola. E, finalmente, ele não fala também sobre a conversa dos fazendeiros com os seus servos. Essa parábola não fala sobre os detalhes do contexto dessa história que às vezes chama tanto a nossa atenção e nos deixa curiosos para saber o que Jesus queria dizer com isso. Essa parábola não fala também que Deus criou os homens bons e que o diabo criou os homens maus. Ao comparar o joio com os filhos do inimigo e o trigo com os filhos do reino, Jesus não está ensinando uma dupla criação. Homens bons e maus são criados à imagem e semelhança de Deus. Os seus eleitos são influenciados pela mensagem do reino, mas aqueles que se perdem são corrompidos pelo próprio pecado e influenciados pelo príncipe desse mundo. A parábola não faz essa distinção. A parábola também não nos ensina que nós devemos interpretar
todas as outras parábolas de Jesus, da mesma forma que Jesus está interpretando essa parábola. Esse é um erro muito comum. Jesus aqui faz algo peculiar. Ele dá claramente o nome de cada personagem e componente dessa parábola. Ele diz que o fazendeiro é o filho do homem. Ele diz que os ceifeiros são os anjos. Isso pode nos levar ao risco de interpretar outras parábolas querendo dar sentido e significado a elementos que, na verdade, não possuem nenhuma ênfase no ensino de Jesus. Corremos o risco, como na parábola das virgens, das 10 virgens, tentar descobrir o que é o óleo. É a unção do Espírito Santo? São as boas obras? Mas esse mesmo método não deve ser aplicado a todas as outras parábolas. Essa parábola não nos diz. Mas o que nós podemos aprender? O que nós podemos aplicar na nossa vida ao aprender sobre o que essa parábola diz? Muitas e preciosas lições. Mas eu quero destacar para você apenas 3. A primeira delas, nós aprendemos que, às vezes, nós precisamos redirecionar o nosso foco. O problema dos servos é que eles olharam para o joio como se fosse o principal problema deles. E o fazendeiro explicou que por trás do joio havia um inimigo. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 6, 12 o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É muito comum nós perdermos o foco e dirigirmos a nossa luta contra as pessoas que nos aborrecem, contra pessoas que não nos agradam dentro da igreja ou em outros ambientes. E essa parábola nos ensina a redirecionar o nosso foco para o verdadeiro problema. Outra lição que essa parábola nos ensina é que a verdadeira disciplina tem o seu lugar, mas deve ser conduzida com amor, cuidado, visando a salvação e a restauração. Tentando preservar a pureza daquela produção, os servos colocaram em risco o bom produto do seu Senhor. E muitas vezes, tentando zelar por uma pureza idealizada no nosso coração, nós podemos ferir e magoar pessoas com o pretexto de estarmos disciplinando. Hebreus capítulo 12, 11 diz que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, frutos de justiça. Com isso, a palavra de Deus nos ensina que toda disciplina tem como alvo a restauração, o bom fruto, a salvação daqueles que são por ela exercitados. Essa parábola nos ensina, a disciplinar uns aos outros em amor e com cuidado. E a última lição, uma preciosa lição que eu gostaria de compartilhar com você, que essa parábola nos ensina, é que no final o bem triunfará sobre o mal. Às vezes nós olhamos para esse mundo quebrado e parece que o mal está ganhando todas, não é verdade? Parece que as pessoas que não amam a Deus dominam todas as coisas, elas são bem-sucedidas, estão ganhando terreno sobre a igreja. Mas essa parábola nos ensina que, se esperarmos pacientemente a semelhança daquele fazendeiro, chegará o dia onde os filhos de Deus serão separados dos filhos do maligno, onde o bem será separado do mal, onde o mal será finalmente destruído e onde os justos reinarão gloriosamente com Deus na sua volta. A palavra de Deus nos orienta e nos encoraja a esperar por esse momento. 1 Coríntios capítulo 15, 24 diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. No final, o Cordeiro reinará. No final, o Senhor Jesus vencerá todos os nossos inimigos e nós reinaremos com ele. Que essa parábola encoraje você a olhar para as adversidades desse mundo com um novo olhar, esperando pacientemente e confiando na obra que o Senhor Jesus está realizando. Que você possa ser abençoado por ela, que você possa continuar crendo no Senhor Jesus Cristo
e é por isso que eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra é preciosa para nós. Nos ensina que verdadeiramente, nesse mundo, nós enfrentaremos dificuldades, que o mal está presente em tudo aquilo que nós somos e fazemos. Mas obrigado, porque a Tua palavra também nos ensina a olhar com paciência e com fé para cada uma dessas dificuldades e desafios. Que o Senhor nos dê essa paciência, que o Senhor nos dê essa convicção, que o Senhor nos dê esse amor, para não nos tornarmos juízes intolerantes, mas conselheiros amorosos, ensinadores que visam a restauração, para que no fim possamos celebrar triunfantemente na volta do Senhor Jesus. É o que nós oramos, te pedindo e agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém.